Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Reflexão do Livro do Céu, da Serva de Deus, Luísa Picarreta, volume 11, trecho 6, 24 de fevereiro de 1912.
A alma que faz a divina vontade perdeu o seu temperamento e adquire o temperamento de Jesus, o sorriso de Jesus. Tendo visto várias almas ao redor de Jesus, especialmente uma muito sensível, Jesus me disse: minha filha, as almas de temperamento sensível, se põem ao bem, fazem mais progresso que as outras, porque sua sensibilidade as leva a empreendimentos grandes e árduos. Eu vejo que as sensíveis, né, se comovem, se sensibilizam mais, né, com situações, que é onde leva elas, né, a empreender, né, a grandes empreendimentos, né, a empreendimentos grandes e árduos, como vai dizer. Eu lhe roguei que ele tirasse esse resto de sensibilidade humana que lhe restava, que a apertasse mais a ele, que lhe dissesse que a amava, pois ao ouvir-se dizer que a amava, a conquistaria de tudo. Verás que o alcançarás. Não me vencestes assim, dizendo que me amavas tanto, tanto? E Jesus, sim, sim, falo-ei, mas preciso de sua cooperação. Preciso que fuja o mais possível das pessoas que lhe estimulem a sensibilidade. Então eu acrescentei: meu amor, me diga, o meu temperamento qual é? E Jesus, quem vive na minha vontade, perde o seu temperamento e adquire o meu. Assim que, na alma que faz minha vontade, se descobre um temperamento afável, atrativo, penetrante, digno e ao mesmo tempo simples, de uma simplicidade infantil. Em suma, me assemelha em tudo. Antes, mais ainda, tem em seu poder o temperamento como o quer e como se necessita, pois como vive em minha vontade, toma parte em minha potência, portanto tem as coisas e a si mesma à sua disposição, assim que, segundo a circunstância e as pessoas que as que tratam, toma meu temperamento e o desenvolve. Né? É como eu ouvi uma pessoa partilhando outro dia, né? Ah, que eu tenho um temperamento colérico, eu tenho temperamento X, Y, o meu marido tem o temperamento X e Y, né? E toda aquele protocolo, né? Todo aquele padrão, né? Aquela vivência de regras, né? E assim, ver isso como uma qualidade. Então, eu sou assim, então você precisa me aceitar e me respeitar porque eu sou assim. Né? E na divina vontade, né, demanda uma outra, uma outra dinâmica, né? A gente adquire o temperamento de Jesus, então mediante as situações se destaca mais esta ou aquela, a fim de corrigir, né? A fim de se corrigir e corrigir o ambiente, a trazer um ambiente ordenado, né? Segundo a vontade e os desígnios de Deus. Como Jesus diz, né? Assim que na alma que faz minha vontade se descobre um temperamento afável, atrativo, penetrante, digno e ao mesmo tempo simples, de uma simplicidade infantil. Em suma, me assemelha em tudo. A criança, né? Diferença, a simplicidade. Então não existe essa, você tem que me tolerar porque eu tenho esse temperamento X e é da pessoa que tem esse temperamento X agir dessa forma diante desta situação. Né? E com o temperamento de Jesus não existe isso. Como ele vai dizer, né? Antes, mais ainda, tem em seu poder o temperamento como o quer, né? Que como o quer e como se necessita, pois como vive em minha vontade toma parte em minha potência, portanto tem as coisas e a si mesma à sua disposição. Então se precisa ser enérgico, você será, se precisa ser calmo, sereno, você será, né? Se precisa, né,
ser mais sensível, né? Ter essa sensibilidade, eu vou estar dizendo aqui, você assim o será, mediante as disposições e a necessidade, né? Que Jesus quer e espera de nós. Assim que, segundo as circunstâncias e as pessoas com quem tratam, toma meu temperamento e o desenvolve. Né? Toma o temperamento de Jesus e o desenvolve. E eu, diz-me, dás-me um primeiro lugar no teu querer. E Jesus sorrindo, sim, sim, prometo-te, da minha vontade não te farei sair jamais. E tomarás e farás o que queiras. E eu, Jesus, quero ser pobre, pobre e pequena. Pequena de tuas mesmas coisas, não quero nada melhor que as tenhas tu mesmo. Eu só te quero a ti, e conforme necessite as coisas, tu me as darás. Não é verdade, ó Jesus? É querer só Jesus, conforme se necessita, Jesus nos dará. É aquela, diante dessa conversa sobre o temperamento, né? Mas assim, de todas as coisas, Ele sabe, né, de todas as coisas e sabe do que precisamos. Portanto, não há necessidade de ficarmos pedindo coisas. Mas Ele nos dará. Mas também, o que eu entendi outro dia também, né? Não é questão também de, eu entreguei minha vontade a Jesus, então eu vou ficar aqui quieto no meu canto, em silêncio, não vou falar nada, não converso com Ele, não exponho as minhas dificuldades, não, né? Não, porque também não é isso, não é esse quietismo, né? Do jeito que as coisas acontecerem, é a divina vontade e pronto, acabou, e eu fico aqui, né? Nesse quietismo, e não é assim, é diálogo, né? Comunicação contínua com Deus. É adquirir aqui o temperamento de Jesus e viver essa profunda unidade com Ele. Né? Ele é uma pessoa e quer se relacionar com as criaturas, né? Para que essa vida divina se estenda, conquiste áreas da sua vida, é preciso que exponhamos a Ele. Ele sabe de todas as coisas, conhece as nossas limitações e fraquezas, mas quer, né, ter esse diálogo, essa intimidade para com cada um. Luiz aqui reconhecendo a sua condição, pede a Jesus, né, esse primeiro lugar, né, na vida dele, no querer divino. E Jesus assim faz, né? Sim, sim, prometo-te, da minha vontade não te farei sair jamais, e tomarás e farás o que queiras. Então, aqui, Luísa continuando, né, após esse pedido, né, dela não querer nada, senão somente a Jesus, né, que conforme as necessidades, as circunstâncias, Jesus disporá a ela, né, o necessário. E Jesus responde, né, com grande alegria, né, que é o motivo pela qual Luísa é a primeira filha da Divina Vontade. Em que ele diz, bravo, bravo, minha filha, finalmente encontrei, né, uma que não quer nada. Todos querem alguma coisa de mim, mas não o todo, isto é, a mim mesmo. Em troca, tu, com não querer nada, quiseste tudo. E aqui está toda a fineza e a astúcia do verdadeiro amor. E eu sorri e Jesus desapareceu. Então, o que Jesus tanto procurava, encontrou na Luísa. Tá? O total abandono, o total desinteresse e o profundo e verdadeiro amor, né, que não quer as coisas senão o, o próprio objeto amado, né, que é Jesus. Como ela disse, conforme necessário, ele disporá das coisas, né, a suprir as necessidades dela. Então, eis o Filho da Divina Vontade, né? Então, conforme as necessidades que levaremos a Ele, Ele nos dará, né, o conhecimento, né, a administração, né, dos conhecimentos aqui, né, dos escritos. A não ficarmos focados nisso, mas ter essa atenção, né, esse zelo por esse grande dom que Jesus está nos dando.
como disse, não é viver de qualquer jeito, não é também estar, né, totalmente desinteressado. Que eu tenho dificuldade para guardar, são muito conteúdos, e então eu vou fazendo. Não, a gente vai fazendo, sim, vai ficando tudo guardado no fundo da nossa alma, mas o amor é quem vai, né, nos fazer perseverantes e guardar aquilo, e na hora, no momento em que precisamos, o Espírito Santo nos trará à mente. Né? Mas o importante é que o conteúdo passe pela a vida dos nossos sentidos, né? Passe pela a nossa mente, né? Que tenhamos lido, que tenhamos estudado, refletido um pouco sobre aquele trecho, aquela circunstância, né, que Jesus trouxe no livro do céu. Igual aqui, ele falando, né, desse total despojamento que devemos ter dos bens dele e olharmos para ele, em termos em receber a ele. E uma vez tendo ele, temos tudo o resto. De nada precisamos, né? Porque ele disporá das necessidades, né, que teremos ao longo do caminho. Então é confiança plena nele, não num quietismo, mas ativo, e vivendo essa contínua comunicação com ele, né, em cada ato, porque é ele em nós. Então é preciso dar essa vontade humana nossa a ele todos os dias e estar nessa intenção ao longo de todo o dia, a fim de não voltarmos para nós mesmos, mas permanecermos, né, com os olhos fixos nele, esperando as lições dele. Volume 12, trecho 6, 18 de abril de 1917. O voltar-se na divina vontade e fundir-se em Jesus forma benéfico orvalho sobre todas as criaturas. Estava fundindo-me em meu doce Jesus para poder difundir-me em todas as criaturas e fundi-las todas em Jesus. E eu me colocava entre as criaturas e Jesus para impedir que meu amado fosse ofendido e que as criaturas o pudessem ofender. Agora, enquanto fazia isto, dize-me: minha filha, assim que te voltas em minha vontade e te fundes em mim, assim em ti se forma um sol. Conforme vais pensando, amando, reparando e etc., se forma os raios, e minha vontade, como fundo, se faz coroa destes raios, e se forma o sol, o qual, elevando-se no ar, torna-se benéfico orvalho sobre todas as criaturas. Assim, por quanto mais vezes te fundes em mim, tanto sóis, de mais você vai formando. É como o trecho, né, do Kairos, né, que não foi passado, né? A contínua comunicação com Deus. Né? Quanto mais, né, continuamente, né, comunicamos com Deus. E é justamente nesse ponto, né, de nos fundir a Ele, a fim de formar em volta dele, né, esse muro, essa barreira, essa proteção, esse muro de luz, a fim de que as ofensas e pecados dos irmãos não cheguem até o Sagrado Coração dele. E assim ele fique consolado, confortado, reparado, protegido, né, pelos filhos da divina vontade. Né? Então ele não olha mais o pecado, mas olha a correspondência de amor dos filhos da divina vontade. E com isso formamos esse orvalho benéfico que é derramado sobre toda a humanidade, né, no passado, presente e futuro. Porém, quem recebe, né, os frutos desse orvalho, quem recebe o benéfico fruto desse orvalho, né, são os que possuem essa inclinação para o bem e buscam fazer o bem e buscam unir-se a Deus, obedecer a Deus, né, cumprir os mandamentos. Vive uma vida, busca viver uma vida santa, uma vida justa, honesta. Então, apesar de, né, o orvalho é como o sol,
E a chuva que está aí, né, para cair, para todos receberem, mas nem todos, né, colhem os frutos. O orvalho fica como que perdido em determinadas criaturas, né, obstinadas em suas vontades, né, em fazer o mal, em permanecer no mal. Mas, né, não paremos jamais, né, vivamos nesse ato único, nessa contínua comunicação com Deus, a fim de que, né, esperando em Deus, um dia esse orvalho possa alcançar, né, os corações mais duros, né, que se abram ao amor, à graça, à conversão, e que venham a ser salvos. Né? Ó, como é bonito ver estes sóis, que elevando-se e elevando-se, ficam fundidos em meu mesmo sol e fazem chover o orvalho benéfico sobre todos. Então veja que Jesus se volta a estes, né, que formam esse sol. E por graça divina, né, por conta da reparação, do amor, o pensamento, né, que está em contínua comunicação com Deus, ele, como disse, derrama o orvalho sobre todos. Quantas graças as criaturas não recebem, eu estou, eu estou tão satisfeito e arrebatado por isso, que assim que se fundem no meu, eu levo sobre elas abundantes orvalhos de todas as sortes de graças, de modo que possam formar sóis maiores, para poder derramar mais abundantemente esses benéficos orvalhos sobre todas as criaturas. Formar sóis maiores para derramar mais abundantemente, né, a fim de que toque aqueles que estão mais distantes. E conforme eu me fundia, sentia chover sobre minha cabeça luz, amor, graças. E essa comunicação intelectual, né, que é dito até numa das orações da Divina Vontade, que ao comunicar com a mente de uma criatura, né, há essa comunicação, né, entre toda a estirpe, né, toda a raça humana. Ou seja, se eu na minha pequenez, na minha miséria, compreendi essas palavras de Jesus, né, compreendi, entendo e busco colocar em prática, todos podem também compreender, têm a capacidade, né, de compreender e recebem luzes para isso. Né? E a desenvoltura dessa vida divina na vida dele vai depender apenas da abertura, né, da disposição e a busca dela mesma. Então, assim como chegou até mim, né, esses escritos, essa vida na divina vontade, ao alcance de todos também estará. Né, à medida que ela buscar por Deus, a fazer pesquisas na internet e tudo e aquilo mais, Jesus colocará diante dela, né, esses escritos. Porém, assim Jesus o fez com tantos, e assim tantos viraram as costas, como diz, né, na liberdade de cada criatura. Muitos até caminharam, estudaram, fizeram partilhas, entenderam, mas por respeito humano, por, por escrúpulo, por inúmeros motivos, né, abandonaram. Preferiram permanecer como estavam, ou procurar seguir de longe, ou ler sozinho. E até participar, né, de outros grupos. Mas que uma vez que se tem, né, contato com esses escritos e a pessoa, né, verdadeiramente, né, vive essa experiência e busca e não quer largar, né, a pessoa permanece, né, não sai da divina vontade. Uma vez feita a consagração, uma vez estando a meditar, a estudar os escritos, a criatura não sai mais. Porém, com os graus de conhecimento, né? A hierarquia dos filhos da divina vontade existe. Então, assim como há os 9 coros dos anjos, haverá também os 9 coros, né, dos filhos da divina vontade, do maior ao menor.
mas que do primeiro ao último, né, formemos esse muro de luz para defender, né, para proteger Jesus das ofensas dos outros irmãos, a fim de que ele derrame também esse orvalho benéfico sobre eles e sobre todos, para que tenhamos maior compreensão e entendimento dos seus escritos, a fim de que esses sóis se aumentem, né, que eu levo sobre elas abundantes orvalhos de toda sorte de graça, de modo que possa formar sóis maiores, para poder derramar mais abundantes, para poder derramar mais abundantemente estes benéficos orvalhos sobre todas as criaturas. Então, unamo-nos para que o reino da divina vontade, né, venha sobre nós, venha reinar na terra como reina no céu, iluminando as consciências e as criaturas, né, se abrindo, se voltando a Deus. E o coração de Jesus seja consolado, né, reparado, amado, né, que nos fundamos a Ele. Amém. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Volume 13, trecho 6, 20 de junho de 1921. Semelhança entre o sol e quem vive no divino querer. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus veio, mas todo majestade e amor. Tomou minha mão direita e com a sua, e aproximando-se o meu coração, a meu coração me beijou. Depois, com ambas as mãos, me tomou minha cabeça durante alguns momentos. Quem pode dizer o que eu me sentia infundir? Só ele pode dizer o que infundia em mim. Depois me disse: filha do meu querer te enche, e para guardar meu querer em ti, me ofereço. Eu mesmo, como custódia da minha mesma vontade. Se deixar, né, em nossas mãos, coitado de nós. Coitado de Jesus, né? Coitado de Jesus. Se ele não intervir, se ele não fizer, né, não for essa custódia. É tão grande o dom que coloquei em você, que não quero deixá-lo à sua mercê, né, que não quero deixar por sua conta. Porque não teria atenção suficiente para guardá-lo, por isso não só estarei como defesa, senão que te ajudarei a que se derrame fora de você, de maneira que onde quiser se verá a marca de minha vontade. Depois acrescentou: quem vive em meu querer deve ser como centro de tudo. Olha o sol no alto, no céu se vê o centro de sua luz, sua circunferência, mas a luz e o calor que expande tocam e enchem toda a terra, fazendo-se vida e luz de toda a natureza. Assim quem vive em meu querer deve viver como fundido em meu mesmo centro, o qual é vida de tudo. Estas almas são mais que sol, são luz, calor e fecundidade de todos os bens, assim que quem não vive de todo o meu querer pode se chamar plantas, flores, árvores que recebem luz, calor, fecundidade e vida destes sóis, e vivendo no baixo estão sujeitos a crescer e a decrescer. Estão expostos aos ventos, às geadas, às tempestades. Ao contrário, quem vive no meu querer, como o sol tem a primazia sobre tudo, triunfa e conquista tudo, e enquanto ele toca tudo e se faz vida de tudo, ele é intangível, não se deixa tocar por nenhum, porque vivendo no alto nenhum o pode alcançar. Ou seja, né, as coisas dessa terra não alcançam, não toca o sol, assim o Filho da Divina Vontade.
as coisas das suas debilidades humanas, né, das suas fraquezas humanas, não mais toca a vida divina que vive desde então. E como Jesus disse, Ele mesmo faz custódia, né, desse querer divino na criatura, né, a fim de que não fique, né, à mercê da própria criatura, a fim de que não seja perdido, a fim de que não seja ultrajado, né, por conta da limitação da criatura, né? Como ele diz, né, porque não teria atenção suficiente para guardá-lo, e por isso não só estarei como defesa, senão que te ajudarei a que se derrame fora de você, de maneira que onde quiser se verá a marca de minha vontade, onde quiser você vai ver a marca da vontade divina, né? Verá Deus em tudo, à medida que se volte e permaneça e fique com Ele, né? Não voltar a si, não voltar para si mesmo. Como foi falado, né, lá no vídeo da oração, muito mais que a oração vocal é a oração interior, né? A oração que fazemos no coração, a reta intenção de estar e permanecer com Ele. Então, esse contínuo orar sem cessar. E ao se deparar com uma situação que é contrária à vontade de Deus, que não tem, né, a vontade de Deus, deve se dar como a onda, né? A onda do mar quando bate contra as rochas, né? As pedras, né? Se dissipa e vai embora, né? E volta atrás. E a rocha, a pedra permanece ali, né? Firme, imóvel. Como Jesus vai dizer aqui, né? É intangível, que não se deixa tocar por nenhum, porque vivendo no alto, nenhum pode alcançar. Assim os que vivem no divino querer, né? Mas o outro exemplo que ele dava é os que não vivem, os que são inconstantes, né? Pode-se chamar plantas, flores, árvores, que recebem luz, calor, fecundidade e vida destes sóis divinos, né? E vivendo no baixo estão sujeitos a crescer e decrescer. Estão expostos aos ventos, às geadas, às tempestades, à sua vontade humana. Mas de igual forma, né, Jesus vem a tocar na nossa mente hoje, né? Ele vai dizer, fez lá com a Luísa e hoje faz com cada um de nós, né? Tomou-me a mão direita com a sua, aproximando-se a meu coração, me beijou. Depois, com ambas as mãos, me tomou minha cabeça durante alguns momentos. Quem pode dizer o que eu me sentia infundir? Só ele pode dizer o que infundia em mim. Depois me disse, nos diz, né? Filho do meu querer te enche, e para guardar meu querer em ti me ofereço eu mesmo como custódia de minha mesma vontade. É tão grande o dom que coloquei em você que não quero deixá-lo à sua mercê, porque não teria atenção suficiente para guardá-lo. Por isso, não só estarei como defesa, senão que te ajudarei a que se derrame fora de você, de maneira que, onde quisesse, verá a marca da minha vontade, a fim de sermos todos, né, esses sóis divinos, e não mais plantas, né, não mais flores, árvores, por mais bonito que seja as flores, o perfume, o ornamento das flores, das plantas, das árvores. Jesus nos quer, né, sóis divinos, essa imagem e semelhança dele, essa vida dele em nós. Nós somos seres terrenos, né? Criaturas terrenas, como as plantas, as árvores, as flores, né? Que, como vai dizer o Evangelho hoje, está aí, né? E amanhã é queimado pelo sol.
acabou, ou seja, acabou. Nós, seres humanos, não possuímos, recebemos esse germe, né, de Deus, esse germe divino da imortalidade, a sermos muito mais espirituais que carnais, né, que terrenos. Portanto, co-participante, né, da vida divina, do dia perene, da vida eterna, né, com Deus. Portanto, comportemos-nos, né, como nos é devido, a viver com afinco e atento, né, o chamado de Jesus, essa formação que Ele nos faz a cada dia, esse gole a gole, a fim de que ascendemos aos céus, né? Ascendemos já em vida a ser esse sol divino, a transbordar fora, né, aos demais, como um trecho anterior dizíamos, né, sobre o orvalho benéfico que é formado, né, através da vida desses, né, que vivem no seu divino querer, em atenção a estes, que os seguem, né, à risca, que é a repetição da sua vida, ou melhor, que é Ele mesmo vivendo nessas criaturas, a fim de que os ventos, as geadas, as tempestades não seja mais um problema. Pelo contrário, né? Nem sequer nos toque. Amém, Fiat. Volume 14, trechos 6, 24 de fevereiro de 1922. A nossa cruz sofrida na vontade de Deus se faz tão grande como a de Jesus. Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre adorável Jesus fazia-se ver no momento de tomar a cruz, para colocá-la sobre o seu santíssimo ombro, e disse-me: Minha filha, quando recebi a cruz, olhei-a de cima a baixo, para ver o lugar que tomava em minha cruz cada alma. E entre tantas olhei com mais amor e pus atenção especial àquelas que teriam estado resignadas e teriam feito vida em minha vontade. Olhei para elas e vi sua cruz larga e comprida como a minha, porque minha vontade suplantava o que faltava à sua cruz, e a alargava e expandia como minha, né? Uma vez que a divina vontade operava nessa criatura, né? Dava a essa criatura a semelhança a Jesus, né? Vivendo nela, e portanto alargava e expandia a cruz dela. Por isso, né, que o Filho da Divina Vontade, ao fazer os seus atos na Divina Vontade, não faz para si nem para o número de pessoas, né, como vivem aqueles na santidade das virtudes, mas faz, né, em direção a todos, universal, às criaturas do passado, presente e futuro, né, aquele ato, aquele sacrifício, aquela situação a qual eu me resigno, né, como sendo vontade querida de Deus e me uno a Jesus nessa dificuldade, nesse sofrimento. Então é Ele próprio, né, quem vai dizer que Ele vem e que eu olhei para elas e vi sua cruz larga e comprida como a minha, porque minha vontade suplantava o que faltava à sua cruz e a alargava e expandia como a minha. Tornamos, né, sua imagem e semelhança. Ó, como sobressaía sua cruz longa, longa por tantos anos de cama, sofrida só para cumprir minha vontade. Como sobressaía sua cruz longa, longa por tantos anos de cama, sofrida só para cumprir a minha vontade. A primeira filha do divino querer, que largou tudo para estar numa cama, sofrendo as dores da privação de Jesus continuamente, e ainda assim ali obediente. A gente
É nos pedido tão pouco e negligenciamos, né? Que Deus nos ajude a morrer cada dia, cada vez mais, né? Para nós mesmos, a fim de que também nós correspondamos, né? Sejamos, né, firmes no propósito a que Jesus nos chama, de estar à disposição dEle, à espera dEle, né? Não para estarmos numa cama como Luísa, não, mas em meio às nossas obrigações, nossas atividades, estar ocupado e sendo todo ouvido dEle, ocupado com os nossos afazeres e deveres, né? Cumprindo os nossos deveres de Estado, né? Mas sem tirar os olhos do pensamento, o coração dele, né? Como rezamos, o nosso coração está em vós, né? Está plenamente nele, a fim de que as coisas do mundo não nos arraste, né? Como dizia no trecho anterior, a fim de não sermos, né, essas plantas, essas flores, essas árvores, mas grandes sóis luminosos, grandes sóis luminosos. A minha hora, somente para cumprir a vontade de meu Pai Celestial, a tua para cumprir a minha. Uma fazia honra à outra, e como uma e outra continham a mesma medida, se confundiam juntas. Aqui que tá, né? Muitos querem gozar o paraíso da eternidade, né? A coroa de glória, mas aqui co-participar, né, com Jesus. A sua coroa de espinhos são poucos. Aqueles que verdadeiramente se despojam totalmente de si para abraçar, para se envolver com Ele na sua cruz são poucos. É como vai dizer, né? A salvação todos querem, mas a santidade, a vida na santa e divina vontade são poucos. Mediante a grande renúncia que precisa fazer, né? A renúncia do seu eu, né? O despojamento do seu eu. Que Deus nos livre do pensamento medíocre de dizer, né? Se eu conseguir ser uma planta, uma flor, uma árvore, para mim já está bom. Que Deus nos livre num pensamento desse, mas que possamos, né, junto a Ele, como Ele vai dizer, né? Ele disse a Luísa, já que Ele entregou a ela para a partir dela, né, se estender aos demais, ela deveria ter o último grau, né? E assim o fez, assim o conquistou, né? Porque acima dela, né, nos céus, só está Nossa Senhora. Né? Só está Nossa Senhora. Quão obediente, resignada Luísa foi, né? Entregue, despida de si mesma e entregue aos cuidados, aos moldes de Jesus, né? E condição essa que Ele quer, né, através desses escritos, fazer com cada um de nós, né? Que é o que Jesus mesmo diz, né? Aqueles que creem em mim, e viverem da minha vontade, né, farão as obras que eu faço e farão outras ainda maiores. Ou seja, a divina vontade em nós realizará atos ainda maiores, a fim de que o Pai seja glorificado, a fim de que o Pai receba a correspondência das criaturas, que tenha a companhia, né, de trabalhar, né, com Ele, de Ele ter a companhia de suas criaturas que trabalham unidas, fundidas a Ele, no seu ato único. Então agora a minha vontade tem a virtude de amaciar a dureza, de adoçar a amargura, de alargar e ampliar as coisas pequenas. Por isso, quando senti a cruz sobre o meu ombro, senti também a suavidade, a doçura da cruz das almas que teriam sofrido em meu querer. Ah, meu coração teve um respiro de alívio
e a suavidade das cruzes delas fez adaptar a cruz sobre o meu ombro, e se afundou tanto que me fez uma chaga profunda, e se bem me deu uma dor acerbada, sentia ao mesmo tempo a suavidade e a doçura das almas que teriam sofrido em meu querer. Ele via, né? Os que se uniram a ele, os que se fundiram à vida humana dele. Ele, que um ser divino, desceu à nossa humanidade para poder elevar a humanidade, né, à sua divindade. Então, na nossa pequenez, na nossa miséria, nos fundimos a Ele, a, a irmos até Ele. Né? Através dos atos divinos, tornamos-nos também, né, com Ele, seres divinos. Já aqui, hoje, agora, em vida. Quando largamos de nós mesmos, de nossas coisas, para viver essa intimidade, essa fusão com Ele. Aqui nesse ponto, como ele vai dizer, a seguir com ele, levando a cruz, né? Proporcionando um alívio a ele. Né? Apesar de isso ter acontecido há 2000 anos atrás, né? Concretamente, ele já viu todos que ali estavam, né? Quando ele abraçou a cruz, né? Que ali estaria unido a ele. Ele já viu todos. E nós, ao realizarmos tal ato nos dias de hoje, nos unimos a ele lá naquele dia. Né? Para Deus não existe o antes, o agora e o depois, tudo para Ele, né? É presente. Está tudo ali, em ato único. Como vai dizer, né? Deus é um instante que não passa. Um instante que não passa. Então, ao caminhar com aquela cruz, né, para o Calvário, ele via, né, depois dele, os quantos iriam fazer esse mesmo caminho. Né, desde de toda a eternidade, desde até o último homem. Né, ele viu ali os quantos, tantos, o seguiram, o iria segui-lo. Renunciando o seu próprio eu, renunciando a sua própria vida, para cumprir, para obedecer, para dar essa glória, né, essa reparação a Deus. Então, e como a minha vontade é eterna, o seu sofrer, as suas reparações, as suas ações corriam em cada gota do meu sangue, corriam em cada chaga, em cada ofensa. Meu querer as fazia parecer presentes às ofensas passadas, desde que o primeiro homem pecou. As presentes e as futuras eram elas propriamente as que me davam novamente os direitos de meu querer, e eu, por amor delas, decretava a redenção. E se os outros tomam parte dela, é por causa destas que podem fazê-lo. Não há bem que eu conceda nem no céu, nem na terra, que não seja por causa delas. Como ele disse, né? Como a minha vontade é eterna, o seu sofrer, as suas reparações, as suas ações corriam em cada gota de meu sangue lá naquele presente momento, né? Corriam em cada chaga, em cada ofensa. Meu querer as fazia parecer presentes às ofensas passadas, desde que o primeiro homem pecou. As presentes e as futuras eram elas propriamente as que me davam novamente os direitos de meu querer, e eu, por amor delas, decretava a redenção. E se os outros tomam parte dela, é por causa destas que podem fazê-lo. Não há bem que eu conceda nem no céu nem na terra que não seja por causa delas. Né? Tudo está aguardando, né? A criação geme e chora, sofre, né? À espera da manifestação dos filhos de Deus, os filhos da divina vontade, pelos quais tudo se mantém até hoje, porque esses filhos viriam, esses filhos haverão de vir, esses outros Jesus, né? A fim de dar Deus a Deus
de dar a Deus a sua mais perfeita e completa satisfação. A correspondência de amor, né? O dar Deus a Deus, o negar-se a si mesmo para viver, né? Para que Cristo viva em mim, já não mais eu com a minha vontade. Então, volume 15, trecho 6, 13 de fevereiro de 1923. O bem que leva ao ser fiel e atento. Sentia-me muito aflita e meu doce Jesus, fazendo-se ver, me disse: minha filha, coragem, ser-me fiel e atenta, porque a fidelidade e a atenção produzem a igualdade dos humores na alma, e nela formam um só humor e estabelecem a perfeita paz. E esta a torna dominadora, de modo que faz o que quer e chega onde quer. Então aqui, né, Jesus está dizendo, o ser fiel e estar atento vai produzir a igualdade dos humores na alma, né? A igualdade dos humores para com Jesus. E nela forma um só humor e estabelecem a perfeita paz. E esta torna dominadora. Então é isso, né? Estabilizará os humores, formará um só humor, estabelece, né, a perfeita paz. E por fim, né, nos torna dominadores, né? De modo que faz o que quer e chega onde quer. Como vai dizer de Nossa Senhora nos 31 dias com Maria, né, que tornou ela dominadora, possuidora, né, de Deus. De modo que o que ela faz, Deus há de... O que ela fala, Deus concretiza. Porque nada mais é que o próprio Deus falando, né, através dela. A vontade querida de Deus. Portanto, o faça-se, né, o fiat. Então é esse grau de unidade, de fusão que Jesus quer que tenhamos com Ele. Né? Um só humor, a atenção, o ser fiel, a igualdade dos humores, a perfeita paz. Porque ainda que exteriormente, né, as coisas estejam, né, complicadíssimas, interiormente sabemos, né, que tudo é graça, que tudo são o agir divino. Né, permitindo por um lado, derramando castigos por outro, mas de modo a levar a todos os conhecimentos, né, da verdade, né, a reconhecer a Ele como o único e verdadeiro Senhor, né, o único e verdadeiro Deus, nosso único e verdadeiro Pai. Então, continuando, né, especialmente para quem vive em meu querer, acontece como ao sol, não se muda jamais. Um é o seu ato, fazer sair de sua esfera luz e calor. Não faz hoje uma coisa e amanhã outra. É sempre fiel e constante em fazer a mesma coisa, mas enquanto seu ato é um, à medida que este ato desce e toca a superfície da terra, quantos atos diversos não acontecem? Quase inumeráveis. Se encontra a flor fechada, com o beijo de sua luz e com o calor, a abre. Dá-lhe a cor e o perfume. Se encontra o fruto imaturo, o amadurece e lhe dá a doçura. Se encontra os campos verdes, os torna dourados. Se encontra o ar sujo, com o beijo da sua luz o purifica. Em suma, a todas as coisas dá o que é necessário para a sua existência nesta terra e para poder produzir a utilidade que as coisas contêm. Como está estabelecido por Deus.
é outro Jesus. Não está aqui para apontar o dedo, acusar ninguém. Mas pelo contrário, né, por graça e misericórdia de Deus, né, completar no outro o que o falta, né, senão o conhecimento que irá, né, trazer a maturação dessa alma, né, como esses sóis divinos, como disse no trecho anterior, né, exalando no mundo esses raios de conhecimentos, de verdade e sabedoria, né, uma vez que vivendo essa constância, essa imutabilidade, né, a fazer, a cumprir com aquilo que nos foi pedido, a retornar à ordem, a viver na ordem, a viver essa fidelidade, a viver atento. Aqui, quando quase inumeráveis os seus efeitos, e não só ali no presente, mas no presente, passado e futuro, são atos universais. Então não é apenas para essa geração de agora que compartilho, né, com a vida, né, terrena nesses tempos, mas a todos. Aqui se encontra a flor fechada, com o beijo de sua luz e com o calor a abre. Dá-lhe a cor e o perfume, se encontra o fruto imaturo, o amadurece e lhe dá a doçura, se encontra os campos verdes, os torna dourados, e se encontra o ar sujo com o beijo da sua luz a purifica. Em suma, todas as coisas dá o que é necessário para a sua existência nessa terra, e para poder produzir a utilidade que as coisas contêm, como está estabelecido por Deus. Aqui tirar os olhos, né, do mundo, mas na verdade olhar para o interior da alma, né? Aquele que está fechado com o beijo de sua luz, com esses conhecimentos, né? Emana sobre ela o calor e a abre, dá a cor e o perfume. Se encontra o fruto imaturo, né? Aquela alma imatura o amadurece, lhe dá a doçura, não mais a amargura, né? Os frutos das atitudes, né, que foram vividas na vontade humana. Então, esses conhecimentos vêm trazer, né, a essa criatura a maturidade e a doçura. Se encontra ainda almas verdes, né, os campos verdes os torna dourados. Aquele ar sujo, com o beijo de sua luz, purifica. Em suma, todas as coisas dá o que é necessário para a sua existência na terra e para poder produzir a utilidade que as coisas contêm, como está estabelecido por Deus. Assim, o sol, com sua fidelidade, com fazer sempre a mesma coisa, é o cumprimento da vontade divina sobre todas as coisas criadas. Oh, se o sol não fosse sempre igual em dar sua luz, quantas oscilações, quantas desordens haveria sobre a terra? E o homem não poderia fazer nenhum cálculo, nem sobre seus campos, nem sobre suas plantas, e diria: se o sol não me manda sua luz e seu calor, não sei quando devo colher, nem quando amadurecerão os frutos. Assim acontece para a alma fiel e atenta. Todo dia está lá, né? É como a luz do sol, de modo a iluminar toda a terra e cada coisa cumprir com o seu dever, com a sua obrigação, com o seu ofício, através da luz do sol que chegou até elas. Do contrário, se o sol se voltasse para a sua vontade humana e decidisse ir tirar um dia de folga, o que seria, né, de toda a trajetória, né, da criação? Né? Desestabilizaria tudo, tudo e a todos, como se deu com a criatura humana, né? Ao Adão romper com Deus, né? Comer do fruto, que rasgo se deu, né? Que amputação houve,
E assim toda desordem se estabeleceu em toda a criação, né? No sentido para com o homem. Porque no ofício que foram a eles, né, destinados por Deus, permanecem ainda no seu posto, lugar que os plantou. E justamente por não terem vontade própria, não exterminaram a criatura humana. Mas Deus muitas vezes se serve dela, né, da criação, para punir, para corrigir, para acordar o homem, né, para acordá-lo para a vida, né, e buscá-lo como o único e verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Pai, né, que nos corrige porque nos ama e nos quer andando, né, nos caminhos que Ele deixou a cada um de nós. Então, se o sol não me manda sua luz e seu calor, não sei quando devo colher. Se ele não é constante, se ele é volúvel, né? Se um dia ele vem, outro não. Assim, nessa constância também devemos de trilhar esse caminho, né, de estudos, de partilhas, a fim de que com a graça de Deus aconteça o que acontecer, não faltemos, né, com aquilo que é tão caro a Jesus, né, a divulgação desses escritos, a urgência, a iminência de conhecermos e pormos em prática na nossa vida esses escritos, a fim de que outros possam ver e gozar de tamanha alegria e assim queiram, né, e passem a buscar também, a viver, a querer viver essa vida. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.